Eu queria só agradecer aqui a presença de vocês e passar diretamente aqui a palavra ao nosso cônsul-geral, Paulo Alberto, para a apresentação. Muito obrigado. É um prazer de conhecer pessoalmente o governador Marconi Perillo. Não tinha esse prazer de conhecer. Impressionou-me muito o sentido de modernidade e pragmatismo do senhor governador. E mais ainda esse projeto Andorinhas, pelo menos foi o que eu senti, o potencial desse projeto é fabuloso. Então, um exemplo desse projeto Andorinhas, uma andorinha só não faz verão, mas muitas podem fazer vários verões, vários outonos, invernos e primaveras. Então, na verdade, a andorinha é bom. Goiás tem o privilégio de geograficamente estar situado, na verdade, governador, no coração do Brasil, no coração da América do Sul, no coração da América Latina. Está a 1000 quilômetros de qualquer localidade, então geograficamente, a posição estratégica do Estado de Goiás é invejável. É verdade? Quer dizer, aqueles que têm as suas economias desperdiçadas ou mal investidas ou gastas em bens de consumo materiais e rapidamente desaparecem, por que não pensar mais, um pouquinho mais adiante, pensar a médio e longo prazo, e investir essa pequena economia, remeter essa quantia financeira para projetos como este de Andorinhas? Bem, bom dia a todos e a todas. Senhor governador Marconi Perillo, senhor cônsul-geral Paulo Alberto Soares, doutor Cássio Romano, diretor da Casa do Brasil, doutor Fausto, diretor do Banco do Brasil aqui, comunidade brasileira. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, porque eu cheguei há apenas 3 semanas. Meu nome é Antônio Simões, eu sou o novo embaixador do Brasil aqui. Essa oportunidade é muito boa para poder falar, pelo menos, para uma parcela da comunidade brasileira, a comunidade de Goiás, esse estado tão querido, e para transmitir a vocês a mensagem muito parecida com a do meu colega cônsul-geral Paulo Alberto. A ideia é trabalharmos com a comunidade brasileira. A responsabilidade mais direta é do consulado, mas eu também, como embaixador, estou aqui, estarei presente naquilo que foi importante para a comunidade brasileira. E quero dizer que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse ato com o governador, é muito importante, porque demonstra uma preocupação do Estado de Goiás com os seus cidadãos aqui e também com os seus cidadãos que ficam lá. E uma preocupação de como organizar o futuro daqueles que vieram e vão voltar um dia, né, como as andorinhas, e daqueles que ficaram lá. Então isso é algo muito importante, porque nós precisamos nos organizar mais, nós precisamos ter mais consciência do que é possível fazer. Para isso nós precisamos vincular instrumentos, daí a presença do Banco do Brasil é muito importante também nesse sentido, para que a gente possa se estruturar melhor. Bem, essa era a mensagem geral que eu tinha. Eu acho que o mais importante é nós escutarmos o governador e a mensagem que ele traz para todos nós. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar também o doutor Cássio Romano, que já está aqui na Casa do Brasil há 31 anos. Esse chão goiano, chão brasileiro. A Edneia, presidente do Conselho de Cidadãos. Competente, muito competente. Presidente do Banco do Brasil aqui na região, Fausto Ribeiro. Nós temos aqui também infiltrado, embaixador, um querido ministro de uma espécie de STJ aqui da Espanha, Ángel Novoa, casado com um goiano. Seja muito bem-vindo, ministro.
da parte de Goiás, que eu queria saudar dois empresários muito bem destacados, o empresário Leonardo Riso, que já era um pouco espanhol, e o empresário Adair Ribeiro, que está ali atrás. Estão conosco aqui alguns auxiliares do governo em áreas estratégicas para essa relação com o exterior. A professora e doutora Maria Zaira, que é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, ela é a coordenadora de um programa que nós vamos iniciar em Goiás, que será o segundo programa no Brasil, o Goiás Sem Fronteira. Vamos dar a nossa pequena contribuição para um programa que eu acho muito interessante. Então, a partir do ano que vem nós já deveremos enviar as primeiras remessas de estudantes goianos, tanto no nível médio quanto no nível superior, e o nosso querido Cássio já abriu 40% das vagas aqui da Casa do Brasil para abrigar os A doutora Maria Zaira é responsável por toda a parte de inovação, pesquisa, e também será responsável por esse programa. Ela está acompanhada pela diretora, a doutora Sandra, que é médica oncologista e que nos assessora lá na Fundação de Pesquisa. O deputado Santana, que está representando a Assembleia Legislativa. O secretário particular do nosso gabinete, Luiz Alberto. Está uma pessoa muito importante para o projeto Andorinhas, que é o Igor Montenegro, superintendente do SEBRAE. O SEBRAE tem sido um órgão muito importante, principalmente no auxílio, no preparo dos microempreendedores. E o Igor, não é porque está na minha presença, mas é um jovem muito competente e vai nos ajudar muito nisso. O Bill, que é o nosso secretário de Comércio Exterior, Bill Dual, é o Isanolfo, secretário de Relações. E outra pessoa que é muito importante para um estado como Goiás ou para o Centro-Oeste, que é o presidente da Agrodefesa. A defesa sanitária, vegetal, animal, é muito importante para a exportação dos nossos produtos. Então, e ele é, modéstia à parte, um competente gestor nessa área. Mas eu vou trazer aqui, me permitam fazer a leitura aqui de alguns dados sobre a imigração no Brasil, a imigração goiana. Depois eu vou fazer uma leitura de um textozinho poético para os goianos, que Goiás tem 7,2% dos imigrantes do país no exterior. Com a 4ª unidade da Federação em Emissão de Pessoas, isso em números. Essa foi a primeira vez que o Instituto divulgou informações como origem, destino, perfil etário, sexo dos emigrantes. Porém, estima-se que entre imigrantes formais e informais viviam à época no exterior mais de 300 mil goianos, antes da recessão econômica mundial, iniciada nos Estados Unidos em 2008 com a crise da hipoteca. A estimativa de valor dos recursos enviados do exterior pelos imigrantes brasileiros no ano 2012, conforme dados da Organização Internacional das Migrações, a OIM, foi da ordem de 5 bilhões de dólares, ou seja, hoje cerca de 20 bilhões de reais. A estimativa de remessas ao Brasil por goianos que residem fora em 2007 foi de 2 bilhões de reais. As crises econômicas mundiais têm contribuído expressivamente para o regresso de brasileiros ao Brasil. Em Goiás, cerca de 40 mil pessoas regressaram no período de 2009 a 2010. E agora, com a desvalorização do real, o fluxo para o exterior volta a crescer novamente. Isso é natural. Boa parte dos goianos faz remessas a beneficiários, quase sempre como forma de investir no Estado. Devido à relevância econômica e social do trabalho dos imigrantes goianos no exterior, o governo do Estado, através do Gabinete de Assuntos Internacionais, o SEBRAE, o Ministério das Relações Exteriores, o Banco do Brasil, criaram o projeto Andorinhas, Migrante e Empreendedor. O projeto tem como objetivo oferecer capacitação e consultoria para os goianos que estão no exterior e para seus beneficiários residentes em Goiás. Desta forma, espera-se reduzir os riscos
ao aplicar os recursos obtidos com muito esforço, muito trabalho, muita dedicação fora do país e aumentar a chance de sucesso dos novos empreendimentos. Dentre as propostas do projeto Andorinhas está apresentar linhas de crédito disponíveis aos imigrantes goianos, oferecer cursos de gestão financeira e ferramentas para tornar seus projetos viáveis e bem-sucedidos. Consequentemente, essas ações resultarão na abertura de novos postos de trabalho no nosso estado. A primeira etapa do projeto foi realizada nos Estados Unidos em 2013, nas cidades de Atlanta, Austin, Dallas e São Francisco, nos Estados Unidos. Em 2014, a legislação eleitoral nos restringiu e nos impediu de dar continuidade a esse trabalho, até porque eu também era candidato à reeleição. E agora, em 2015, nós voltamos e começamos aqui em Madrid com planos de visitar as nossas comunidades. Nessa viagem, nós estamos aqui com vocês e vamos também nos reunir com a comunidade goiana em Bruxelas, que são dois dos principais destinos dos goianos no exterior. Ontem nós nos reunimos com uma sociedade garantidora de crédito aqui em Madrid e nós vamos nos consorciar com essa instituição, até porque eu gostei muito do que eles me apresentaram. Será uma forma da gente garantir com uma sociedade dessa o crédito que nós vamos procurar viabilizar através do Banco do Brasil, e o SEBRAE já está com todos os preparativos para tornar viável esse projeto do ponto de vista da qualificação e da preparação. A ideia é que esses recursos que vocês conseguem aqui com tanto trabalho, com tanta dedicação, e eu conheço brasileiros espalhados pelo Goiânia, espalhados pelo mundo afora, e os brasileiros trabalham demais. Mas o que a gente quer é que esse dinheiro que é conquistado com tanto suor aqui seja muito bem investido lá fora. E não só qualificar quem está aqui, mas qualificar seus familiares. De repente, os recursos são passados por irmão, para os pais, para os filhos. Então, a ideia nossa é que as pessoas saibam que negócio abrir, as melhores oportunidades, como investir, onde investir e como gerir o seu próprio negócio. E nesse aspecto o SEBRAE é muito especializado. Mas antes de encerrar, depois a gente vai ficar aqui para conversar um pouco, acho que o Igor quer falar um pouquinho, o Zanufo. Eu queria deixar uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui na Espanha, que vivem ao redor do mundo. É com muita alegria que me reúno com vocês. O Projeto Andorinhas não é um programa sofisticado. Pelo contrário, é bem simples. Mantemos o compromisso com nossos conterrâneos de garantir cidadania, seja onde for. Admiro o inconformismo, a coragem, a esperança de cada um de vocês. E repito a frase de nossa inesquecível Cora Coralina: a verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Emigrar, deixar pai e mãe, amores, amigos, filhos, ou simplesmente deixar o lugar que formou a identidade da gente, não é tarefa fácil. É um ato de fé, de força, é uma aposta no futuro. E comovido sobretudo pelas histórias de vidas de goianos como vocês, que se sentiram compelidos a buscar seu espaço, seus sonhos em outro país, que o governo de Goiás, com o Ministério de Relações Exteriores, SEBRAE e Banco do Brasil, criou essa ponte. Nós respeitamos a história de vocês, do jeitinho que ela é. São, repito, histórias de audácia, não importa o tamanho do patrimônio acumulado. Nós queremos acolher esses exemplos, queremos ser a ponte entre vocês e os familiares, os amigos, os sonhos e esperanças fincados fundo em Goiás. Você tem muito a partilhar e Goiás tem pressa de crescer. Vocês têm a semente, nós podemos ensinar a plantá-la no solo, no novo solo que é o solo de Goiás. Deixamos de ser um estado essencialmente agrícola, temos hoje uma economia muito diversificada, desenvolvemos uma base industrial sólida. Goiás crava há 20 meses consecutivos superávit no saldo da sua balança comercial. Nós multiplicamos em 16 anos por 20 o nosso saldo comercial e as exportações. Multiplicamos por 10 o nosso PIB nesse período. E Goiás gerou aproximadamente 1 milhão de empregos. Hoje temos uma diversificação muito maior da nossa economia e transacionamos com mais de 150 países ao redor do mundo. Nossa infraestrutura e logística se aperfeiçoaram,
O nosso Estado se modernizou extraordinariamente, é uma referência para o país hoje. Portanto, se transformou numa referência nacional em crescimento, geração de oportunidades e modelo de gestão bem-sucedido. Sancionamos agora, recentemente, o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que assegura o tratamento diferenciado a esse importante segmento, com incentivos, melhor acesso ao crédito, diminuição da burocracia para abertura e fechamento de empresas, facilidade para participar de licitações. Estamos atentos às transformações e janelas de oportunidades dentro e fora do país. Mas, sobretudo, somos apaixonados por gente e pela nossa gente. Queria só fazer um parênteses, embaixador, para dizer que a nossa junta comercial tem hoje um drive-thru. Então, abrir uma empresa, fechar uma empresa, você pode ir a um drive-thru e acessar todas as informações e tomar as providências necessárias com esse objetivo. Mas, repito, somos apaixonados por gente, pela nossa gente. E vocês são conterrâneos importantes para nós. O trabalho de vocês não perdeu o vínculo conosco. O coração continua batendo no mesmo ritmo nosso. E estamos aqui para ouvir vocês e para trazer nosso abraço pessoal e institucional. Costuramos uma imensa teia de governança com segurança jurídica, estabilidade política, para trabalhar para manter os indicadores favoráveis e avançar na consolidação de bases econômicas. E a sua contribuição é bem-vinda e muito importante. Viva todos os goianos que vivem aqui na Espanha e ao redor do mundo. Muito obrigado. Senhores e senhoras, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse ato. Gostaria de aproveitar o momento para desejar nossas boas-vindas ao embaixador Antônio Simões, ao novo cônsul do Brasil, Paulo Alberto, agradecer o diretor da Casa do Brasil, Cássio Romano, por nos deixar utilizar mais uma vez este espaço, agradecer o empresário Leonardo Riso, que hoje patrocina o nosso coquetel e entretenimento das crianças, agradecer também a presença... Agradecer também a presença do governador Marconi Perillo, do senhor Igor Montenegro, da SEBRAE, do senhor Isanulfo Cordeiro, secretário-chefe do Gabinete de Gestão e Assuntos Internacionais de Goiás, quem eu tive a oportunidade de conhecer durante a primeira conferência de Gênero e Imigração em Brasília e que me assegurou que o governo de Goiás estava providenciando essa visita a Madrid, trazendo para o nosso conhecimento o projeto Andorinhas. E, finalmente, agradecer a presença de todos os meus colegas do Conselho de Cidadania Brasileira em Madrid, especialmente o conselheiro Fausto Andrade, que nos falará hoje sobre educação financeira. O Conselho de Cidadania é um fórum de caráter informal, organizativo civil e autônomo, sem fim lucrativo, apartidário, não religioso, não comercial. É um fórum de aconselhamento de composição rotativa com o objetivo de diminuir as distâncias existentes entre os nacionais que vivem no exterior e a rede consular, estabelecendo assim o diálogo entre o governo brasileiro e a sociedade civil brasileira. Os membros do Conselho almejam representar a comunidade brasileira na jurisdição do Consulado-Geral do Brasil em Madrid, colocar em prática projetos e programas com o fim de aproximar os brasileiros entre si e de conhecer os trabalhos das associações e consulados para desenvolver objetivos comuns. Os membros do Conselho coletarão informações sobre as necessidades, problemas e interesses dos brasileiros e, como meta, poderão trabalhar em conjunto ou em paralelo com os setores diplomáticos, com o coletivo brasileiro e os organismos locais. Compete ao Conselho garantir sua formação e ampliar a relação e o diálogo com a comunidade brasileira. Criar um canal de comunicação eletrônico ou impresso que lhe permita divulgar ou receber informação da nossa comunidade. Promover atividades e empreender iniciativas de caráter informativo sobre cultura, educação, saúde, trabalho, migração, direitos humanos, retorno, remessa, etc. Observar de maneira crítica o trabalho do setor consular, a fim de propor melhoras na prestação de serviços dirigidos à comunidade brasileira local. Colaborar com o governo brasileiro na realização de pesquisa, desenvolvimento de projetos e eventos destinados a atender às necessidades e aos legítimos interesses da comunidade brasileira. Apoiar e divulgar as ações do governo brasileiro, das instituições governamentais voltadas para brasileiros que se encontram
em situação de vulnerabilidade, irregularidade migratória e deseja retornar ao Brasil, ou também vítimas de tráfico de pessoas, de violência de gênero ou qualquer outra forma de abuso dos nossos direitos. Para quem não sabe, o Cônsul-Geral de Madrid é o presidente de honra do nosso Conselho de Cidadania Brasileira, obedecendo assim às diretivas da Secretaria-Geral das Comunidades Brasileiras no Mundo e do Ministério de Relações Exteriores. No início deste ano, fui eleita como presidenta do Conselho de Cidadania Brasileira em Madrid e, como tal, participei da primeira conferência de gênero e imigração em Brasília, no mês de junho. Aproveito para informar que brevemente estaremos fazendo uma atividade com todas vocês, falando sobre esse tema e conhecer assim suas opiniões. Desde 2008, como presidenta da Associação NEB, e através dela venho representando a comunidade brasileira e o Brasil em algumas atividades locais com organizações espanholas e também nas conferências do brasileiro no mundo, organizado pelo Itamaraty e a FUNAG. Graças a este trabalho que fazemos aqui e o conhecimento das necessidades da comunidade brasileira na Espanha, e do conhecimento também dos colegas de 53 conselhos espalhados pelo mundo sobre suas comunidades, tivemos oportunidade de diálogo com o consulado e alguns órgãos governamentais que desejavam conhecer as dificuldades dos brasileiros no exterior, que infelizmente deixam o Brasil e ainda deparam com uma realidade difícil no seu país de destino. Nossa comunidade hoje dispõe dentro do próprio consulado de um advogado e de uma psicóloga que vem atendendo os brasileiros e redirecionando-os a outros organismos quando eles não podem oferecer uma atenção total e especial. Existe um box na sala de atendimento do consulado para acolher reclamações dos brasileiros. Foi criado um e-mail assuntos consulares para responder suas solicitações e dúvidas. Existe um número de urgência no aeroporto para uso dos brasileiros detidos e ainda contamos com acordo do governo com os organismos espanhóis para proteger nossa comunidade. Também foram aplicados aqui em Madrid o programa de difusão da língua e cultura PDLC para apresentação de projetos como curso de português para brasileiro, o programa para capacitação de professores de português como língua de herança, o ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competência em Jovem e Adulto, e foram realizadas pelo consulado várias palestras de interesse para os brasileiros, assim como atividade para filhos de brasileiro. Hoje temos a apresentação do projeto Andorinhas, que graças à iniciativa do governo de Goiás nos prestigia neste evento. Espero sinceramente que todos e cada um de vocês assistam esse seminário com total interesse e projete-se para o futuro. Se você não pensa voltar para o Brasil, quem sabe você pode ajudar a sua família no Brasil a abrir um negócio com as remessas que você envia. Quem sabe você poderá incentivar um amigo que retorna para o Brasil a abrir sua própria empresa lá. Espero que o projeto Andorinhas continue voando pelo exterior e se pose em outros estados do Brasil e leve ao conhecimento de todos os brasileiros o espírito do empreendedor. Muito obrigada. Queria cumprimentar o nosso governador, Marconi Perillo. Aqueles que já conhecem sabem da sua capacidade, da sua inteligência e do seu protagonismo no movimento político brasileiro e também do fato dele ser um governador que é inovador, um governador que é empreendedor e que tem feito um trabalho excepcional em 4 mandatos lá no governo de Goiás. É certamente um dos principais políticos do nosso país, para o nosso orgulho. Nossos cumprimentos ao governador. Cumprimentar também os nossos anfitriões, o embaixador Antônio Simões, e desejar ao senhor que ele tenha uma grande estada aqui em Madrid, aqui na Espanha, que faça um grande trabalho, assim como já fez em outras partes do mundo, e o seu trabalho é muito reconhecido mundo afora, e aqui não será diferente. Nossos cumprimentos e nosso desejo de um grande trabalho aqui. Cumprimentar também o embaixador Paulo Alberto, cônsul-geral aqui nessa casa, aqui na Embaixada de Madrid, e desejar também um grande trabalho e agradecer pela acolhida, agradecer por ter nos ajudado a organizar esse evento aqui hoje. Agradecer o Cássio Romano, que também nos anfitriona aqui especialmente. O Cássio, governador, estava contando para a gente
que além de ele estar aqui há 31 anos fazendo isso acontecer sem recurso público. Então, ele falou assim, todo mundo são os recursos da própria casa, que são autogeridos aqui, que fazem isso acontecer, não só para os brasileiros, mas para outros estrangeiros que vêm a Madrid estudar. Parabéns pelo trabalho que tem feito aqui também, viu? Nosso amigo Fausto, que a gente conheceu aqui agora há pouco, que representa tão bem o Banco do Brasil aqui na Espanha, vai falar daqui a pouco sobre linhas de crédito para o empreendedor e para os brasileiros em geral. A nossa conselheira da cidadania, Edneia, que nos antecedeu, Edneia Silva, parabéns pelo trabalho que realiza. O ser humano, ele é, por essência, um empreendedor e, por essência, um migrante. Os antropólogos afirmam que o ser humano, ele começou a migração a partir da África, e a partir da África ele alcançou todos os continentes, todos os territórios. Então a nossa essência, a essência, o DNA de cada um de nós é um DNA migratório. Nenhum ancestral nosso deixou de ser migrante. Em algum momento das vidas das nossas famílias, dos nossos ancestrais, houve o DNA da migração. Por mais tempo que nossas famílias tenham passado em cada lugar. E o DNA da migração, ele foi muito importante no período em que éramos caçadores-coletores, e depois a gente acalmou um pouco com a criação da agricultura, das cidades, mas mesmo assim o ser humano continuou migrando e ocupando todo o espaço territorial do mundo. Então faz parte do DNA de cada um de nós a migração. Somos todos migrantes, somos todos de ancestrais migrantes. Quanto mais no Brasil, né, governador? Só os nossos sobrenomes dizem, né? O quanto de migração tem nos nossos sobrenomes, no nosso DNA. E aqui também não é diferente. E além disso, o ser humano é empreendedor por natureza. O ser humano sempre precisou empreender para sobreviver, mesmo que ele tivesse que empreender sob a tutela de um empregador. Então, o ser humano, ao longo do tempo, ele, voltando aí à antropologia, como caçador-coletor, como agricultor, como comerciante, ele sempre foi um empreendedor. É do nosso DNA empreender. E é do nosso DNA também fazer negócios, investir, crescer, mesmo que seja, às vezes, sobre a função de empregado em algum momento. De forma que é muito importante a gente contextualizar isso, porque a situação do empreendedor e do migrante é uma situação que faz parte da vida de cada família, de cada um de nós. De forma que são muito valorosos os migrantes e são muito valorosos os empreendedores. E nesse sentido, o governo de Goiás, o Banco do Brasil, o SEBRAE e também o governo federal, através do Ministério de Relações Exteriores, criaram alguns anos atrás o projeto Andorinhas. Esse é um projeto, é muito difícil falar depois do governador, porque ele fala tão bem e de forma tão profunda que a gente sempre corre o risco de repeti-lo. Mas é um projeto que realmente tem feito a diferença para centenas e centenas de pessoas, algumas milhares de pessoas. Bem heterogênea, mas nós temos muitas pessoas aqui que são migrantes e que têm famílias no Brasil. Então, essa palestra é mais direcionada a vocês. Para você que teve a coragem de ir longe para fazer o pé de meia. Para você que teve coragem de sacrificar a si próprio, ou às vezes a própria família mais próxima, para ir atrás de um sonho. Para aqueles que já enfrentaram muitos e muitos obstáculos para chegar até aqui, e que pode ter dificuldades em investir de maneira segura. Às vezes você tem aquela dúvida sobre qual é a melhor maneira de investir. O governo de Goiás e o SEBRAE criaram esse projeto chamado Projeto Andorinhas. E ele tem uma novidade: orientar os imigrantes que trabalham ou já trabalharam no exterior. Então esse é o projeto. No coração de cada brasileiro cabe sempre um bom negócio. Essa é o mote da campanha que nós estamos realizando através do Projeto Andorinhas. Então, ninguém vem para o exterior se não for para conseguir fazer uma poupança, se não for para conseguir fazer recursos para serem reinvestidos, se não for para crescer. Então, essa perspectiva do crescimento é a perspectiva do Projeto Andorinhas.
crescimento não só pessoal, mas crescimento econômico-financeiro do próprio imigrante e da sua família. E agora há pouco, antes de começar, tive contato aqui com um empreendedor que já esteve nos Estados Unidos, trabalhou no KFC e agora está aqui, tem uma empresa, chama Assador de Polhos. E ele falou para mim o seguinte, eu não sei se ele está aqui na plateia agora, mas ele falou para mim o seguinte, que quer franquear a ideia dele no Brasil. Ele tem a família dele lá, ele quer franquear e quer a ajuda do Sebrae para franquear essa ideia no Brasil. Ele diz que tem um molho que tem um segredo e o produto dele é altamente especial, diferenciado. E eu já conversei com ele, vamos dar todo o apoio para o franqueamento dessa ideia. Então, quer dizer, a área de franquias, abertura de franquias é também uma área de especialidade do Sebrae. Às vezes a pessoa está aqui trabalhando, tem um conhecimento, quer replicar esse conhecimento em outra região, principalmente no Brasil, o Sebrae tem todo o expertise para isso. Às vezes ele quer fazer uma franquia aqui mesmo. É uma legislação diferente, mas nós temos o expertise do negócio. Então, seguindo, a ideia é potencializar as atitudes empreendedoras dos imigrantes, das pessoas que moram aqui, e também das suas famílias que estão no Brasil. Então, quem aqui deseja ter um negócio próprio, e deseja ser empreendedor, precisa ter um negócio. Sem um negócio você não se torna um empreendedor de verdade. De forma que também o Sebrae pode ajudar os intraempreendedores, que são aqueles que empreendem dentro das próprias empresas em que trabalham. Então todos nós, cada um de nós, como eu já disse no princípio, somos empreendedores. E a ideia é fazer com que a gente ajude o empreendedor ou o potencial empreendedor a estabelecer a sua meta e também a saber onde ele quer chegar. Especialmente para fazer um plano para ele. Um plano de trabalho para que ele possa investir adequadamente os seus recursos. Esse é um dos maiores expertises do Sebrae. É preparar bons planos de negócio. E bons planos de negócio não acontecem sem conhecimento de tendências e oportunidades. O Sebrae Goiás fez um estudo profundo sobre tendências e oportunidades da sociedade para abertura de negócios. São 18 tendências que se desdobram em centenas de oportunidades de negócio. E para cada uma delas o Sebrae desenhou um plano de negócio adequado. De forma que é muito importante casar as tendências e oportunidades com os conhecimentos técnicos das pessoas que vão investir, que vão empreender. Então, nesse sentido, o Sebrae pode fazer uma consultoria para poder aproximar o empreendedor do seu sonho. E mais do que isso, fazer com que a ideia de negócio se transforme no negócio propriamente dito. Então, essas informações, esse conhecimento, é que o Sebrae ajuda a transformar em realidade. E mais do que isso, o Sebrae também tem condições de identificar quais são os perfis empreendedores de cada pessoa, para identificar em que tipo de negócio aquela pessoa pode ser mais bem sucedida. Então, a identificação do perfil empreendedor é fundamental para o sucesso do negócio e nós também temos condição de ajudar o empreendedor nesse sentido. Então, aqui a gente vem trazer a nossa missão, que é desenvolver e oferecer soluções para o empreendedorismo e desenvolver os pequenos negócios. E mais do que isso, apresentar soluções de pequenos negócios dentro do estado de Goiás. E finalizando a nossa fala, a gente tem as áreas de atuação do Sebrae, que são educação, e essa educação não só são cursos para os empreendedores na área de gestão financeira, na área de gestão de vendas, gestão de estoque, planejamento, como administrar seu negócio e vários outros cursos. A gente também tem cursos de ensino à distância. Então não é necessário que a pessoa esteja no Brasil para poder fazer os cursos do Sebrae. Ela pode fazer aqui mesmo na Espanha, ela pode fazer na sua casa os cursos do Sebrae em português, que às vezes até facilita bastante para as pessoas que moram aqui. E ela vai receber também, ao final do curso, um certificado de conclusão do curso. E vai também poder fazer o que a gente chama trilha do conhecimento. Então, à medida que você vai avançando no conhecimento de um determinado tema, vai sendo oferecido um outro tema para você aperfeiçoar o seu conhecimento empreendedor. Nós também temos condições de oferecer atendimento à distância para vocês, mesmo que estejam aqui. E também oferecer atendimento para suas famílias que estão lá no Brasil. São consultores especializados que vão identificar o seu perfil, vão identificar a sua oportunidade de negócio, vão te ajudar a fazer o plano de negócio e vão também ajudá-lo a obter o crédito
porque também precisa fazer um plano de viabilidade econômico-financeira para poder fazer um investimento. Mesmo que você tenha um recurso, às vezes precisa de crédito. Então o atendimento é fundamental. E mercado? A ação de mercado é a ação de ajudar o empreendedor a vender o seu produto, a vender o seu serviço. E nesse sentido o Sebrae tem algumas ações como missões comerciais. A gente apoia algumas missões comerciais de empresários brasileiros que desejam vender fora do Brasil, e podemos fazer o caminho inverso. Podemos ajudar missões também de brasileiros que querem investir lá. Fazemos também apoio para rodadas de negócio. Às vezes um empresário como esse, ou qualquer outro, quer fazer uma rodada de negócio no Brasil, seja para ter um parceiro, um investidor, ou mesmo para abrir um mercado diferente. A gente pode ajudá-lo a fazer as rodadas de negócio. E outras ações de mercado, como ações comerciais, né, da área de vendas. Então essas são as 3 grandes áreas de atuação e apoio que o Sebrae pode oferecer para o empreendedor, para o imigrante que quer investir seu dinheiro. E a gente gostaria de deixar aqui à disposição a nossa equipe. Nós temos uma equipe muito especializada para atendê-los à distância. A gente pode, aqui no final, vou distribuir os meus cartões, a gente pode atendê-los à distância por telefone e também através da internet. Além disso, nós também podemos atender as famílias de vocês de uma forma muito especial, de uma forma muito especializada. Nós estamos capacitando pessoas no Brasil exatamente para fazer esse atendimento das famílias do Projeto Andorinhas lá no Brasil. De forma que eu gostaria de agradecer dizendo que a gente procura promover sempre isso: eficiência, qualidade e inovação. Porque sem esses 3 pilares, nenhum negócio pode dar certo. Então, junte-se a nós. Afinal, como disse aqui o governador, com sua presença de espírito, né, uma andorinha só não faz verão. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. A ideia que foi nos passada é fazer uma apresentação para vocês um pouco de como o Banco do Brasil pode ser esse suporte, dar esse apoio financeiro para vocês. Mas antes de mais nada, seria importante também auxiliá-los num planejamento financeiro, que você possa ter um planejamento financeiro adequado, enfim, que possa entender os riscos que o mercado oferece, que tipos de investimentos podem ser oferecidos, como atingir os seus grandes sonhos. Então, eu estruturei a minha apresentação para vocês em 4 pequenos blocos que eu gostaria de passar. Enfim, são grandes sonhos, né? Quando a gente abandona a nossa terra natal, eu sou uma dessas andorinhas também. Claro, eu vim numa outra, uma outra razão, bem expatriado para cá, mas sou uma dessas andorinhas que no final vai retornar para a sua terra natal. E todos nós temos grandes sonhos. Então, a primeira coisa que nos passou à mente quando começamos a elaborar essa apresentação: qual é a primeira necessidade básica de alguém que sai do seu país à busca de um emprego, de realizar, de acumular riqueza, enfim? É poder mensalmente, depois de conseguir um emprego, de conseguir uma fonte de trabalho, fazer remessas periódicas desses recursos para ajudar os seus parentes que ficaram no Brasil. Então o primeiro tópico é como fazer isso de uma forma segura, tranquila, garantindo que esse recurso realmente chegue ao seu destinatário. O segundo bloco da apresentação, rapidamente, satisfeita a primeira necessidade, todos nós queremos acumular riqueza, né? E como é que acumula essa riqueza? Quanto que eu tenho que poupar mensalmente? Quanto que eu tenho, como eu posso me planejar financeiramente para conseguir acumular riqueza? Bom, e aí eu ousei colocar um tópico aqui, como atingir o meu primeiro milhão, né, que eu acho que é um dos desejos de todos nós. Armazenar recursos para a compra do imóvel. Por que não pensar em comprar um imóvel desde aqui da Espanha, no Brasil? Como eu faço isso? Como eu posso fazer essa remessa mensalmente, comprar um imóvel, enfim, ou um carro? Por fim, consórcio, também é uma outra opção. E depois vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, que eu acredito que satisfeita essas 2 necessidades básicas iniciais. Acho que todos nós gostaríamos de voltar para o Brasil e tentar montar o nosso próprio negócio, acumulando essa riqueza, montar um negócio próprio. O Igor não comentou, mas mais de 30% da população ativa no Brasil hoje empreende de alguma forma. Estão conduzindo seus próprios negócios, estão ali com uma empresa formalizada ou como um empresário individual, enfim, está gerindo alguma estrutura
para gerar uma renda extra familiar. E por fim, falar um pouquinho sobre a aposentadoria, quer dizer, satisfeitas essas 3 primeiras necessidades que nós comentamos, todo mundo pensa em se aposentar um dia, ou deixar alguma coisa para os nossos, para o bem maior, para aquilo que a gente valoriza mais, que é a nossa família. Então, rapidamente, começando então com a parte das remessas. Aqui é muito rápido, gente. Bom, existem várias formas de remeter esse recurso para o Brasil. Existem os bancos oficiais, o mercado financeiro e existem as remessadoras. Né? Quem aqui nunca enviou um dinheiro para o Brasil através de uma remessadora ou para um banco oficial? Então, eu só coloco aqui para vocês alguns cuidados necessários ao remeter esse recurso. Né? Hoje o Banco do Brasil oferece para vocês, através de um pré-cadastramento, para que você faça essa remessa para uma conta no Banco do Brasil, no Brasil, de uma forma rápida. Tá? Até R$2.000, até R$3.000, isso com tarifas que são de R$6 para remessa até R$2.000, desculpa, 6 euros, e até 3.000 euros é uma tarifa de 10 euros. Tá? E o que nós vamos lançar a partir de janeiro? Né? Nós estamos fazendo um pacto, uma parceria estratégica com o Banco do Brasil em Portugal, para que a gente possa oferecer aqui também outras oportunidades de serviços e produtos bancários para vocês. Nós vamos lançar a partir de janeiro campanhas buscando taxas de câmbio mais competitivas. Então, como é que os bancos trabalham? Basicamente, trabalha lá todos os dias com uma taxa do Banco Central Europeu em relação ao real e abre-se um spread para cima e um spread para baixo. Quer dizer, nós vamos trabalhar com essa taxa média, que ela será mais vantajosa para vocês. O banco deve estabelecer dias específicos para fazer essas campanhas. Tá? Isso é importante. Bom, claro, as instituições financeiras oferecem o quê? Maior garantia, maior segurança para fazer essas remessas. Né? As remessas, quando são feitas através do Banco do Brasil, elas são quase que online. O que significa isso? Pode dar uma defasagem de 1 hora ou 2, mas você recebe no mesmo dia essa remessa no Brasil. Normalmente, as remessadoras, elas esperam encontrar uma outra ponta no Brasil que quer a posição inversa. Então, nós temos alguns exemplos que podem levar até 6 dias para que essa remessa se concretize. Tá? Então, outra coisa, os bancos oficiais, principalmente os bancos, as instituições financeiras, trabalham de uma forma segura. Elas são supervisionadas periodicamente pelo Banco Central da Espanha, no Brasil pelo Banco Central Brasileiro. Então, eles são obrigados, nós somos obrigados a fazer isso tudo de uma forma segura e bem supervisionada. Então, quem não quer ter problemas, né, de envolver em alguma situação que pode causar risco, porque você não sabe exatamente qual é o modus operandi, quer dizer, a forma de operação de uma remessadora, utilize isso, os bancos oficiais. Tá? Bom, de certa forma é isso. O Banco Central do Brasil também tem uma cartilha que orienta muito bem como você fazer o envio e o recebimento desses valores, tanto do Brasil para cá, quanto da Espanha para o Brasil. Então, está na internet, de livre acesso para todo mundo. Bom, seguindo aqui o nosso tópico, vamos falar um pouquinho agora sobre controle orçamentário. Bom, quem se identifica aqui? Basicamente, isso é um trabalho que foi feito pela FEBRABAN do Brasil para identificar o perfil dos consumidores no nosso país. Então, basicamente, nós temos 2 perfis, os conservadores e os impulsivos. O perfil conservador são aquelas pessoas que organizam os gastos de acordo com a renda mensal, costumam fazer anotações de entradas e saídas, controlam seu orçamento, tá? As despesas não podem superar as receitas, quer dizer, meu salário nunca pode ser inferior aos meus gastos, não gosto de entrar em prestações, faz algum tipo de poupança. Muitos aqui provavelmente devem se identificar com esse perfil. E os impulsivos, né? Comprometem a renda do mês, gastam mais do que recebem, se comprometem com vários parcelamentos longos, não conseguem poupar, né? Querem usufruir da vida ao máximo. Enfim, não estou dizendo aqui que há um perfil melhor ou um perfil pior. O que os bancos pretendem, né? E isso é uma campanha que vem sendo estimulada pela própria FEBRABAN no Brasil, é um crédito consciente, que você saiba exatamente que aonde você está entrando. Tá? E busque uma linha de crédito adequada ao seu perfil. Tá? Então vamos entender um pouquinho mais isso. Aqui eu trouxe esse slide também que é importante da FEBRABAN. O papel da mulher no controle
financeiro familiar. A mulher é extremamente importante. A mulher tem um perfil, segundo a pesquisa que foi feita pela FEBRABAN, extremamente importante nisso. Ela é organizadora da família e também cuida do aspecto financeiro. Então, a relevância de vocês, mulheres, é muito importante para ajudar no controle orçamentário familiar. Do outro lado também, uma campanha que começou no Brasil recentemente, eu acredito aqui fora também já existe há bom tempo, as crianças também é muito importante essa educação financeira também para os nossos filhos, para que eles saibam desde pequenos, né, a importância, né, de controlar os seus gastos, né, ter uma noção exata do que é o consumo e o que é um consumo consciente. Enfim, essa expansão já começou nas escolas do Brasil. Não sei se lá em Goiás, Marcondes, vocês têm estimulado esse tipo de educação financeira, mas eu acredito que sim. Bom, o que é o consumo, gente? Rapidamente aqui para vocês. O Brasil passou por um boom financeiro recentemente, em todas as classes, né? A classe C, a classe D virou C, a classe C virou B, enfim. Todos nós ganhamos com esse boom financeiro que passamos aí nos últimos 20 anos. Então isso traz para nós, naturalmente, um sentimento de inclusão. É aquela velha história que comprar um tênis de marca, eu me sinto pertencer a uma classe social diferente. Enfim, então o consumo, ele traz aqui, de acordo com a pesquisa, uma série de sentimentos importantes nessa classificação, quer dizer, me dá a primeira inclusão, saindo do universo das restrições, oportunidade, investimento, necessidade imediata de prazer, tá? O importante aqui, a mensagem que os bancos querem passar nessa pesquisa é o seguinte: não adianta a gente brigar contra o consumo. Se o consumo é um sentimento de inclusão, o que a gente tem que fazer é tornar esse consumo uma forma consciente, quer dizer, você consumir de uma forma consciente para que você não entre em algumas situações complicadas. Vamos lá. E quando ficamos no vermelho? Né? Se vocês olharem bem aqui a pesquisa, o que ele está dizendo para a gente? Onde eu assinalei ali em vermelho para vocês, bem aqui nesse ponto, quais são as razões que nos levam a nos endividar? Se vocês olharem, 37,8% do alto nível de endividamento vem da falta do controle financeiro. Tá? Outro fator importante é o desemprego, 27%. Mas veja bem, a falta de controle financeiro é maior do que o desemprego. Então, nada mais justo do que a gente trabalhar bastante esse aspecto. Saber exatamente o que é o consumo responsável, o que é o consumo exagerado, enfim, trabalhar esses pontos que são muito importantes. E falar um pouco sobre as motivações da gente fazer poupança, né? Quer dizer, as principais motivações são essas aí: pensar no futuro, às vezes vão ocorrer emergências, situação de um casamento de um filho, enfim, uma situação médica. Nós temos que estar sempre preparados e, pelo menos, ter algum dinheiro guardado para essas situações. Ou também de comprar algo, por que não? Que vai agregar valor à nossa vida. Um imóvel, um carro, enfim. Bom, e eu trouxe aqui de um livro algumas dicas. Tá? Então, são 10 mandamentos para o endividamento consciente. O primeiro deles é muito simples, né? Fazer um diagnóstico financeiro anualmente, reunir com sua família, quanto que você ganha, quais são as suas principais despesas, o que eu preciso poupar, enfim. Enxergar o futuro. Ter no mínimo 3 sonhos, isso é muito interessante. Um de curto prazo, um de médio prazo, um de longo prazo. O que você quer daqui a 3, 6 meses? O que você quer daqui a 1 ano, 2 anos? Enfim, daqui a 10 anos, onde você se enxerga? Onde você quer estar? Elabore um orçamento financeiro mensal. Controle as entradas e saídas. Faça poupança para garantir os seus sonhos. Gaste menos do que ganha. Limites. Ter limites. Evitar o uso do cheque especial. Não estou falando contra aqui não usar o cheque especial, hein, no Brasil. Usar o cheque especial de forma consciente, apenas em casos de emergência, ou então procure uma linha de crédito adequada. Mantenha reserva nas situações emergenciais, distinguir o que é essencial do supérfluo. Comprar sempre à vista com desconto. São regras básicas. São os 10 mandamentos aí desse livro, Livre-se das Dívidas, que às vezes a gente deixa de seguir e em algum momento a gente
né, começa a se complicar, entrar no vermelho. Então, o objetivo inicial desse primeiro bloco aí era tocar um pouco superficialmente nesse assunto, né? Eu sei que cada um merece aí uma reflexão específica, individual, né? Então use isso aqui apenas como um modelo, alguma coisa que possa ajudar-nos a ter um pouco mais de consciência do que é esse crédito consciente. Bom, conseguindo para vocês financeiramente falando, aqui número de anos, né? Em 60 anos, ou seja, em 720 meses, se eu aplicar um recurso a uma taxa de juros real de 0,5, eu estou dizendo aqui juro real, acima da inflação, claro, né? R$ 141 todos os meses, em 60 anos eu consigo o meu primeiro milhão. É muito tempo, claro. Mas aí vocês estão vendo numa escala que esse tempo pode ser diminuído. Enfim, tudo aqui depende de quanto você está disposto a poupar mensalmente e de qual investimento que você vai conseguir para chegar lá mais rápido, tá? Enfim, é possível a gente atingir os nossos sonhos? Desde que a gente tenha esforço, né, e que estejamos dispostos a fazer uma poupança, a deixar de consumir no imediato para conseguir lá na frente, tá? Bom, então vamos lá. Também aqui, a ideia, nesse âmbito aí, no sentido aí de dar um pouco de educação financeira, enfim, eu ousei também trazer um slide aqui para vocês, que o slide é o seguinte: comprar financiado versus alugar e esperar para comprar à vista. Qual o objetivo desse slide aqui para mostrar para vocês? Vamos supor, eu tenho um imóvel que custa R$300 mil, um aluguel que custa R$1.500. O que está entre parênteses aqui, o 0,5, é exatamente a relação do preço do imóvel com o valor do aluguel. Então, o aluguel representa 0,50% do valor do imóvel. O prazo de financiamento, 360 meses, juros do financiamento 0,5 e rentabilidade de um suposto investimento que eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso aqui funciona. Enfim, veja bem, o valor do imóvel é 300, eu vou pagar de 1.500. Se eu financiar esse imóvel através de um banco, eu teria uma prestação lá do outro lado de R$ 1.798,65. Ora, em relação ao valor do aluguel, eu teria um valor superior ao valor do aluguel de R$ 298,65. Então, se eu optar pelo aluguel, significa o quê? Em relação se eu estivesse pagando a prestação, eu estaria poupando R$ 298,65 todos os meses. E se eu aplicasse esses R$ 298,65 todos os meses a uma rentabilidade do investimento de 0,5%, tá? Superior à inflação, lembrando sempre disso, aqui é juro real, eu teria, ao final dos 360 meses, exatamente a mesma quantia. Então, o 300 mil aqui é a mesma quantia daquele valor de 298,65 aplicado pelos 360 meses. Nesse caso, o que ocorreria ao final desse prazo de 360 meses? Eu teria o mesmo valor do imóvel. É claro que é um exercício extremamente simples, e aqui a gente costuma dizer em economia ceteris paribus, né? Todas as demais variáveis constantes, quer dizer, o preço do aluguel, o preço do imóvel não sofreu valorização nem desvalorização. Então, é um exercício simples que daria para você a ideia é o seguinte: ora, se eu poupar esse 298,65 que eu estaria pagando no aluguel aplicado a isso, tanto faz eu comprar um imóvel ou esperar lá na frente que eu teria os mesmos valores. Ok? No exemplo seguinte, eu teria uma situação inversa. Eu diminui o valor do aluguel e aumentei a rentabilidade do investimento. Nesse caso, a melhor opção seria alugar o imóvel e esperar para comprar. Bom, rapidamente então passando, aqui dois sistemas de modelos financeiros que são usados no Brasil. O primeiro a tabela Price, o segundo a tabela SAC, também dentro desse espírito de passar um pouco para vocês como é que funciona o mercado financeiro. Esse primeiro exemplo aqui, as prestações são constantes do início ao fim, tá? Independente do valor dos juros, o valor da prestação. Do início ao fim, você paga o mesmo valor, e o outro sistema, você paga um pouco mais no início
e um pouco menos no final. Então, normalmente o mercado de imóveis leva em consideração a tabela SAC, tá? E mercado de financiamentos, a tabela Price. Tá? Bom, vamos estar aí depois à disposição para falar um pouco melhor para vocês como é que isso aí funciona. No fundo, os dois métodos se equivalem matematicamente. Uma dica: quando for fazer um financiamento ou comprar alguma coisa a prazo, leve em consideração o custo efetivo total. Tá? Aqui na Espanha a gente chama da TAI, famosa TAI. Exija que o vendedor ou a instituição que está fazendo o negócio com vocês mostrem para você qual é o custo efetivo. Um exemplo muito claro aqui: uma operação de valor financiado de R$1.000 a uma taxa de juros anual de 12%, com prazo de 5 meses, a uma prestação mensal de 205, né? Ao se embutir tarifa de confecção de cadastro e mais o IOF, aquela taxa que aparentemente parecia 0,95% ao mês se torna 3,08%. Então, leve em consideração, quando for fazer o negócio, na hora de comparar decisões de compra, qual é o custo efetivo total. Mercado de crédito imobiliário no Brasil: o Banco do Brasil hoje está bem atuante. Antes era um monopólio da Caixa Econômica Federal. Hoje nós já temos uma parte, nos últimos 3 anos esse monopólio se quebrou, e hoje nós já temos uma participação muito forte, né? É o banco que mais vem crescendo no crédito imobiliário. Bom, eu vou passar muito rapidamente para vocês. O Banco do Brasil tem o produto crédito imobiliário, se financia o imóvel, né, a longo prazo, né? Existem várias formas de financiar, né? Alguns aqui não vão poder financiar com fundo de garantia, porque não estão trabalhando no Brasil, então não tem esse fundo de garantia, mas existem outras formas diretas de conseguir esse financiamento, que eu coloco para vocês. Hoje, o atual prazo que os bancos estão financiando, 35 anos no Brasil, e até 90% do valor do imóvel. Pode-se embutir, em alguns casos, os impostos também podem ser financiados. A taxa que está sendo praticada no Brasil hoje está em torno de TR mais 9 ou 10%, dependendo da linha específica do negócio. Bom, se financia até 675 mil, tá? Enfim, existem várias modalidades e cada um de vocês aí pode verificar até onde vocês, até que ponto vocês estão em buscar a linha correta para fazer esse financiamento. Bom, também se pode financiar o imóvel que já é proprietário, para fazer uma reforma, enfim, para fazer um gasto extra, até 60% desse imóvel os bancos financiam. Tá? E a melhor notícia são as taxas pré-fixadas desde o início, porque o imóvel já é a própria garantia. Mais informações vocês vão ver lá no site do Banco do Brasil. Rapidamente, muitos aqui podem optar por uma excelente opção, que é o consórcio. Esse não precisa ter renda comprovada no Brasil, não precisa de grande documentação. Não há incidência de juros, lembrando, aqui há só apenas uma taxa de administração. Enfim, é uma boa opção tanto para crédito imobiliário, tanto para a aquisição de veículos. Tá? O banco tem diversas linhas. Quem precisar de mais informação, por favor, me procure ou entre no site do banco. Tem um simulador no site do banco que você pode exatamente observar quais seriam as melhores condições de negócio para cada um. Para aqueles que querem retornar ao Brasil, que a gente possa servir também de suporte para operações de empréstimo, para que você possa realizar os seus grandes sonhos, seja ele para a construção de um imóvel, para financiar um imóvel também, para consumir um veículo, enfim, para montar o seu próprio negócio. Nós queremos estar junto com vocês em todos os momentos. Muito obrigado a todos vocês, estamos à disposição. Então, quem quiser mais informações, fique à vontade para fazer as consultas e nos procure, por favor. Tanto aqui o Banco do Brasil, também como o colega Igor, nós estaremos sempre à disposição de vocês para ajudá-los aí no que for preciso. Bom dia a todos. Cumprimento o senhor governador Marconi Perillo, que é um verdadeiro apaixonado pelo projeto Andorinhas, sempre nos deu total apoio na realização desse evento. Cumprimento a senhora, a nossa querida primeira-dama aqui presente, dona Valéria Perillo. O senhor cônsul-geral, Paulo Alberto,
diretor da Casa do Brasil, o senhor Cássio Romano, que nos contou que essa Casa do Brasil é uma criação, uma inspiração do Juscelino Kubitschek. É uma informação histórica importante. O nosso diretor do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, o nosso visitante querido, o ministro do STJ espanhol, Dr. Ángel Novoa, superintendente do SEBRAE, Igor Montenegro, presidente do Conselho de Cidadania, nossa amiga Edneia da Silva, Cabioche, o secretário do Comércio Exterior, Dr. Pio Aduaia, os empresários goianos presentes aqui, representados pelo empresário Leonardo Riso, o nosso amigo Adair Meira, colegas do governo de Goiás, representantes da imprensa. E, ao final das reuniões, as pessoas de outros estados que não os de Goiás nos perguntam como é que nós fazemos para ter em nosso estado o projeto Andorinhas. E eu respondo sempre da seguinte maneira: é preciso que vocês, que não são de Goiás, tenham um governo que goste muito de vocês, etc. São muitas ações que a UVG tem a oferecer aos seus familiares e amigos que estão em Goiás. O nosso gabinete de assuntos internacionais, nós temos criado em 2001 esse gabinete por inspiração direta do governador Marconi Perillo. Nós oferecemos, e somos o único estado no Brasil a oferecer isso. Nós temos, em caso do infortúnio de um falecimento de um goiano no exterior, nós temos um programa que proporciona um auxílio financeiro para o traslado das cinzas das pessoas para Goiás. É o único estado brasileiro, repito. Oferecemos atendimento consular, que é feito em parceria com o Itamaraty, o nosso Ministério de Relações Exteriores. As pessoas nos procuram daqui, de fora, né, do Brasil, nos telefonam ou mandam e-mail e pedem ajuda em casos de violência física, detenção, desaparecimento, e nós, com o auxílio imprescindível do Itamaraty, nós realizamos então um apoio a esses goianos. E também exercemos lá um papel de coordenar trabalhos de atração de negócios. Temos a Comissão de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que realiza políticas públicas destinadas à erradicação do tráfico de pessoas no estado de Goiás. Temos o Conselho Estadual de Educação, que faz um papel muito importante. As pessoas aqui residentes, fora do Brasil, realizam aqui cursos, e quando voltam para Goiás eles precisam revalidar esses documentos. Então, isso é feito através do Conselho Estadual de Educação, nos casos de educação básica, ensino médio, profissionalizante e rural, inclusive cursos realizados no exterior, ou realizados lá e que precisam de uma revalidação. A Goiás Fomento realiza empréstimos que vão de 10 mil até, no limite máximo, 4 milhões de reais para quem queira empreender em Goiás. Menos do que isso, de 10 mil para menos, nós temos também o Banco do Povo, que oferece juros baixíssimos e prazos muito longos. E tem uma vantagem: o marido pode avalizar a mulher, e a mulher pode, reciprocamente, avalizar o marido, se for o caso. Isso é uma coisa bem importante, que é o Banco do Povo. É isso. Outras ações aí tornariam a minha fala um pouco extensa. Então, muito obrigado a todos.
Agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui que fizeram essa gentileza de comparecer a esse encontro. Temos adiante um brunch oferecido pelo nosso empresário goiano Leonardo Riso. E viva Goiás e viva o Brasil! E a Espanha! Queria agradecer uma vez mais ao governador, ao governo de Goiás, a toda essa missão que veio. Colocar aqui a instituição à disposição para qualquer atividade que o governo de Goiás queira fazer aqui na Espanha. E convidar aqui todos, através aqui do nosso empresário que nos financia, a um coquetel que temos aí agora. Muito obrigado. Nós apoiamos o projeto Andorinha porque achamos que o projeto Andorinha é um dos projetos mais interessantes que tem no governo brasileiro. E o estado de Goiás é o único estado que aplica esse projeto, trabalha nesse projeto. É maravilhoso para você saber que você é goiano, que você pode contar com o apoio do seu governo aonde você estiver. E isso é um detalhe muito importante na vida de todos nós. Mas o que nós gostaríamos muito de atender os goianos, os brasileiros que aqui residem, é no sentido de oferecer a eles aquele investimento qual ele pretende ter quando ele entrar na sua terceira idade, depois dos 60 anos. Então, é um planejamento onde imaginamos nós com 150 euros, 200 euros mês, a pessoa pode fazer um investimento onde ele terá ao longo de 10 anos a sua casa própria ou o seu comércio próprio. O ponto forte da nossa empresa é trabalhar um mercado de uma forma independente, ou seja, a gente não oferece produtos de uma certa forma que a gente concebeu. A gente oferece produto que o mercado oferece, e principalmente de proprietários de grandes propriedades que nos encarregam de comercializar e administrar seus bens. Então, a transparência é total na nossa operação. A gente disse no nosso trabalho, mais de 120 mil imóveis comercializados e nem tem algum tipo de problema. Hoje o Brasil começa a entrar no eixo e a tendência atualmente é que seja um excelente negócio, porque os preços começam a estar muito bons. O estado de Goiás, de uma certa forma, podemos dizer que tem um crescimento muito parecido com os países asiáticos. A gente cresce uma média de 5%, 6% ao ano ao longo desses 25 anos. É um estado promissor, um estado geograficamente bem posicionado no centro do Brasil, onde nós podemos, de uma certa forma, oferecer tudo aquilo que o nosso país e o mundo precisa. Muitos brasileiros chegam aqui com a intenção de trabalhar para poder voltar ao Brasil e comprar um imóvel, ter o seu sonho realizado de uma casa própria. E a Riso veio para poder ajudá-los a realizar este sonho. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estaremos à disposição. Deixa eu fazer